pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos aos poucos, quando a gente vai meditando a liturgia dessa semana, nós vamos descobrindo coisas que não é experiência teológica que nos vem pelo estudo, mas são experiências que nos vêm da meditação, dos tempos que vão passando nas nossas vidas, das experiências que nós vamos tendo. Essa é a 11ª Semana Santa que eu celebro como diácono e como padre. E os textos são sempre os mesmos textos, as mesmas palavras. Mas a cada ano a gente consegue enxergar minúcias que escapolem aos nossos olhos, mas que nos ajudam a entrar numa reflexão sobre o que Cristo representa para nós. Estar hoje na última ceia com Jesus, estar hoje nesse momento derradeiro na vida de Jesus, nos faz perguntar muitas coisas. Uma delas é o seguinte: todos nós participamos desta ceia hoje de maneira sacramental. A Santa Missa é esta ceia sacrificial, é este sacrifício de Cristo em forma de ceia que nós realizamos. Mas quando nós vemos esta imagem hoje dos apóstolos, de alguns discípulos reunidos, nós vamos nos dando conta que estar próximo de Jesus não significa muita coisa. É interessante a gente perceber que Jesus, ele fala tudo muito abertamente nesta ceia, como na missa. Mas, pelos discípulos estarem um pouco absortos em si mesmos, pensando nos seus problemas, pensando naquilo que lhes é próprio, escapole algumas coisas que eles não dão conta de que estão acontecendo nesta ceia. A primeira delas é: Jesus está comovido e testemunha. Alguém vai me trair. E é interessante que todos que estão na sala começam a se perguntar. O Evangelho de João, se a gente toma ele mais para frente, ou se a gente toma os outros evangelistas, principalmente Mateus, todos os discípulos começam a perguntar: serei eu? Senhor, serei eu? Olha para vocês verem, estamos com Cristo, perto dele, e não sabemos da nossa atitude em relação a Cristo. E aí vem a grande indagação: como discípulo, eu amo Jesus? Como discípulo, eu comungo os sentimentos de Jesus? Como discípulo, eu consigo observar como o reino de Deus acontece na vida de Jesus, ou eu estou desconcertado diante dessa palavra? Porque pecar, nós todos pecamos. Jesus não está falando de pecado, Jesus está falando de entrega, Jesus está falando de uma traição. Pecado é uma coisa, agora trair Jesus é não permitir que Jesus seja Deus na nossa vida. E os discípulos todos fazem a mesma pergunta: serei eu? João, o discípulo amado, está reclinado no peito de Jesus, ou seja, escutando o coração de Jesus bater, e faz essa pergunta sinalizada por Pedro:
quem é que vai trair, Senhor? E Jesus responde para ele: vai me trair aquele que eu der um pão molhado no molho. Aí eu fico pensando, gente, quem é esse que recebe o pão molhado no molho? Judas. Jesus diz: Judas, executa depressa o que tens de fazer. Judas recebe o pão e sai, e os discípulos ainda não sabem quem vai trair Jesus. Pensam que Jesus mandou Judas a comprar alguma coisa para a festa ou ajudar algum pobre. Olha, eles estão próximos, mas não pensam como Jesus. É como Pedro, algumas passagens antes, que Jesus diz: eu serei crucificado, eu morrerei por causa dos vossos pecados. E ele diz assim: Senhor, que isso não te aconteça. E Jesus diz para Pedro: Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Pouco depois de Pedro ter confessado que Jesus era o Filho de Deus. Olha que, como discípulo, nós somos inconstantes com Jesus. E essa inconstância causa em nós uma perda terrível daquilo que Cristo manifesta para nós. Como discípulo, eu não compreendo meu mestre. Nós ontem ouvimos a história de Maria, irmã de Lázaro, que quebra aos pés de Jesus aquele vidro de alabastro, entendeu Cristo quase no fim da vida de Jesus, faltando 6 dias para Jesus morrer. Agora que nós estamos no limiar da morte de Cristo e ainda discípulos não entendem. E aí nós ficamos assustados e dizemos assim: que bando de discípulo pé de chinelo que Jesus foi arrumar. Mas se nós olharmos para nós todos que estamos acompanhando esta missa via as redes sociais, via rádio, quão diferente nós somos desses discípulos? Em nada. Quão diferente nós somos dessa turma que está com Jesus? Em nada. Traímos, não escutamos, não damos conta de compreender o que Jesus nos diz, não damos conta de compreender aquilo que Jesus programa para nós. Percebem, irmãos, que quanto mais a gente vai lendo os textos e prestando atenção nessas minúcias do texto, nós vamos compreendendo quão miseráveis nós somos. E quão grandioso é o amor de Deus para conosco. O amor de Deus para conosco é escandaloso. Nós não merecemos nenhuma confiança. E Deus confia inteiramente em mim, confia inteiramente em você. Nós não merecemos, nem o amigo mais íntimo de Jesus deu conta disso. O discípulo amado, o que estava reclinado no peito de Cristo, ele também não dá conta. Porque não é estar próximo no sentido físico, mas é estar próximo de Jesus, com os pensamentos de Jesus, com os sentimentos de Jesus, em comunhão com a vida de Cristo. Padre Zezinho foi muito abençoado quando ele escreveu aquela canção na década de 70. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel em sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu dormiria muito mais feliz. Não é uma imitação de macaco, ou de papagaio, ou de qualquer outro bicho que imita o ser humano, mas é possuir dentro de si
os sentimentos de Jesus. É penetrar no mistério do coração de Jesus e realizar com Ele uma comunhão tão estreita, tão forte, tão grandiosa, que nós possamos compreender por que Jesus está profundamente comovido. Porque Ele vai morrer? Não. Mas porque nem os que estão diante dEle, nem os que estão próximos dEle, estão dando conta de compreender, meus irmãos e minhas irmãs, o que é necessário e o que é preciso. É muito triste a gente saber que o discípulo no peito de Jesus não consegue compreender os sentimentos do coração de Jesus. E aí, nós olhamos para a leitura do segundo canto do servo do Senhor. O profeta Isaías diz: nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. Olha, não é proximidade. Os povos distantes, todos aqueles que estão longe, preste atenção naquilo que vai ser dito sobre você, sobre mim e sobre você. O Senhor nos chamou antes de nascermos. Desde o ventre de nossa mãe, Ele tinha na sua mente o nosso nome, fez de nós uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão, fez de nós uma flecha escondida em sua aljava, e disse para nós: tu és o meu servo. Mas, em resposta a ele, eu disse: eu trabalhei em vão, eu gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. E aí, no final desta leitura, Jesus nos diz, através do profeta Isaías, porque Jesus é a palavra encarnada de Deus, e no Antigo Testamento Ele nos fala a partir dos profetas. Ele diz: não basta ser meu servo, não basta. O próprio Jesus disse: não vos chamo servos, mas vos chamo de amigos. É preciso ser amigo de Jesus. E não só servo no sentido de realizar coisas, mas ser servo no sentido de estar junto, em comunhão, para que a nossa vida seja luz na vida dos outros, para que nossa vida seja luz na vida de todas as pessoas até o confim da terra. Percebem? Eu amo essas leituras dessa Semana Santa, de segunda até quarta-feira, porque são leituras que a gente não lê durante o ano, mas que contêm tantas inspirações que nos ajuda a colocar a mão na nossa cabeça e dizer: será que eu tenho sido luz para as nações? Será que eu tenho sido como Jesus, que apresenta salvação? Será que eu tenho sido como aquele amigo, aquele servo que não é só servo, mas se considera como herdeiro? O reino de Deus não é só de Deus, ele é meu, ele é seu, ele precisa ser construído. Nós não somos mais servos, nós somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros, nos diz São Paulo. Mas quantos querem continuar como servos? E fazem tudo muito bonito, mas a vida não ilumina ninguém. A vida não conquista ninguém. Eu sempre gosto de perguntar, talvez vocês já devem ter me ouvido, porque muita gente está nos acompanhando pelas redes sociais. Quantas pessoas você já converteu com sua vida? Não com sua boca, de falar, de matracar na cabeça dos outros,
Mas quantas pessoas te converteram pela vida que você vive? Pelo modo de vida que você conserva, humildade, coração livre. Quantas pessoas? Às vezes dentro da nossa própria casa, nós não conseguimos converter os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos familiares. Nós não conseguimos fazer com que eles amem Jesus. Às vezes eu não consigo amar Jesus. Então é preciso a gente tomar um passo na nossa vida. Semana Santa é tempo da gente renovar a nossa proposta com Jesus. Se não for para caminhar com Ele, se não for para caminhar como Ele, se não for para caminhar por Ele, é melhor que eu abandone a minha religião e seja ateu. Porque pelo menos eu vou ser tratado com menos arrogância por Deus do que eu me continuar vivendo do jeito que eu vivo agora. Quando o Papa Francisco diz que acredita mais num ateu que tem boa intenção do que num católico que vai à missa todos os dias, muita gente se assusta com isso, mas é uma verdade. Ser cristão não é você abrir o bocão, o bué, e gritar para todo mundo que é, não. Ser cristão é um modo de vida. Às vezes a gente tem tudo e não possui nada. Às vezes nós não possuímos nada, mas temos tudo. É interessante, não é? Ter amigos de várias classes sociais nos ajudam a perceber que há pessoas tão pobres, mas que têm tudo que necessitam. Não reclamam, não brigam, não xingam, vivem uma vida tão especial dentro de casa. Como existem ricos também que são tão desapegados do seu dinheiro, dos seus bens, são pessoas maravilhosas. Mas como existe pobre que dá vontade de você bater, mas como existe rico que dá vontade de você matar o cara, porque não vive de acordo com Jesus, vive como sua posição no mundo. Hoje Jesus nos convida não a reclinar a cabeça no peito dele, igual um panaca, mas Jesus nos convida às vezes, sair como Judas. Mas compreenda o que eu vou dizer, não para traí-lo, isso de jeito nenhum, mas pelo menos tentar fazer o bem. Judas, muita gente diz que ele está no inferno. Eu não sei porque, eu não vou condenar ninguém ao inferno, a misericórdia de Deus é grande. Mas, se a gente for perceber, Judas foi ele mesmo. Roubava a bolsa, era ladrão, continuou sendo. Continuou tendo a mesma, como é que eu vou dizer, essência. Os outros discípulos talvez seriam muito bons, mas um quis sentar à direita, o outro à esquerda. Pedro mesmo disse: Senhor, eu dou minha vida por ti, mas traz Jesus 3 vezes negando Jesus. Nessa história toda, Judas, Pedro, João são igual nós. Somos iguais, infelizmente. E João não é o melhor de todos, que também não compreendeu bulufas de nada, porque foi ele que escreveu esse evangelho. Ele devia ter dito alguma coisa, né? Conheci quem ia trair Jesus. Passou despercebido. Para a gente entender, meus irmãos e minhas irmãs, que não basta estar próximo de Cristo, é preciso ser como Cristo. Não é à toa que nós, antes de recebermos o nome de cristãos, o nosso nome era aqueles que faziam parte do caminho. Lucas fala muito sobre isso, principalmente
nas primeiras páginas dos Atos dos Apóstolos. Nós éramos conhecidos como aqueles que faziam parte do caminho. Recebemos o nome de cristãos pela primeira vez em Antioquia. As pessoas viam como aqueles que faziam parte do caminho se comportavam e viam neles o próprio Jesus. Existe um filme muito interessante, se você quiser ver, ele está de graça no YouTube, que chama Paulo, Apóstolo de Cristo, que num diálogo de Lucas com Paulo, Lucas diz assim para Paulo: eu não conheci Jesus. O corpo até arrepia na hora que a gente fala essas coisas, né? Eu não conheci Jesus, mas eu vi Jesus na hora que você estava pregando, Paulo, lá no Areópago. Olha que coisa linda. Um diálogo de um evangelista com um evangelizador que é Paulo. E Lucas diz para ele: eu não conheci Jesus, mas eu o vi em você na hora que você estava pregando. Como eu queria que vocês vissem Jesus em mim, mas estou muito longe disso. Como eu queria que Jesus fosse visto na nossa vida, rodando aí nas ruas, onde você parasse, se olhasse e percebesse pelo jeito da pessoa falar, pelo modo da pessoa se comportar, pela paz que a pessoa nos traz, a gente dizia assim: Cristo existe mesmo, Ele está aqui na minha frente, eu não o conheci, mas eu estou o vendo. Eu espero que um dia, antes de eu morrer, se Deus quiser, alguém fale isso comigo, mas não passa na rua e fala amanhã, só puxar saco não, tá? Mas eu espero de todo o meu coração eu poder ouvir isso um dia. Falar assim: olha, eu não cria em Jesus, não acreditava nele. Mas depois que você falou sobre Jesus, eu senti Jesus em você. Meu Deus, isso vai ser uma graça tão grande. Você não quer também ser reconhecido por isso? Eu quero. Nada que eu faço, nada que possa dizer, possa fazer, vale mais do que uma pessoa reconhecer em nós a pessoa de Cristo, nosso Salvador. E a gente tem que se esforçar dia após dia para tentar ser assim. Você aceita esse desafio, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha, de não só estar com Cristo, mas ser Cristo na vida das pessoas. Para a gente poder celebrar essa Páscoa, meu Deus, e dizer assim: isso não é só uma festinha, não é só comida de ovo, de Páscoa, de um coelho que nem bota, coelho nem bota, para falar a verdade, né? Mas que a gente possa viver isso tranquilamente. Sexta-feira Santa chegando, Sábado Santo, quinta-feira, tempo da gente parar um pouco, esquecer um pouco as dificuldades e se concentrar naquilo que é mais importante: Cristo, o nosso Salvador. Começaremos o Tríduo Pascal, quinta-feira. Vocês imaginam? Nós vamos fazer o Em Nome do Pai na quinta-feira e só vamos terminar a missa, que começa na quinta, no sábado à noite. 3 dias inteiros, como se fosse um só. A nossa igreja é muito linda. Eu caminhar com Jesus é muito maravilhoso. Mas que pena que poucos de nós às vezes sabem disso. Não é porque não se fala, é porque a gente não se interessa. Às vezes a gente não interessa por nada de religião, interessa pela vida dos outros. Mas pela vida do Senhor, ser amigo, estar perto, sentir o que Jesus sentia. Nem João, que estava recostado no peito de Jesus, conseguiu perceber que ele estava profundamente comovido. Só depois da ressurreição que foi dar conta disso. Que o Evangelho foi escrito no ano 90, Jesus já tinha morrido e ressuscitado, já tinha ido para o céu. Aceite esse desafio de hoje. Ser Jesus.
para os que estão próximos de você. Amém.